Oi, pessoal, muito boa tarde. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, né? A gente está falando um pouquinho sobre o fundamentalismo islâmico, né? Como vocês viram aí, que já passei no material para vocês. E a gente falou das origens desse fundamentalismo, que ele teria surgido a partir do final dos anos 60, logo após vários conflitos que houve com a formação do Estado de Israel, né? Esse Estado de Israel foi formado em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que os judeus foram perseguidos, torturados e mortos por Hitler. E a ONU resolveu que seria de bom tom criar ou recriar o Estado de Israel, né? Que já havia sumido há vários milhares de anos, né? Centenas de anos. E aí isso gerou um grande conflito naquela região, porque aquele território já estava ocupado pelos palestinos, que são de origem árabe. E, de certa forma, Israel não respeitou os limites de criação daquele Estado e quis expandir, não só em território físico, né, o tamanho do território, como também de população. Antes, como foi visto aí na aula, os judeus estavam espalhados pelo mundo, né? Hitler perseguiu os judeus lá pela Europa, né? E a criação do Estado de Israel vinha para tentar resolver esse problema, só que gerou um problemão lá na região, né, do Oriente Médio. Principalmente pela questão da Palestina. Inicialmente, os palestinos não aceitaram a criação de um Estado palestino, e aí foi criada toda a questão da faixa de Gaza, os conflitos foram aumentando, Israel foi se armando para enfrentar os inimigos, né, árabes, e isso gerou mais conflito ainda, né, naquela região. Tanto é que, vez por outra, como a gente viu há menos de um mês, teve um novo bombardeio aí entre Israel e o Hamas lá na Palestina. Mas também tem influência de Israel contra o Irã, tem Israel contra a Síria, tem Israel contra o Egito. Então, assim, com o Egito até menos, tá? Porque eles até que se dão bem. Mas contra esse pessoal que eu citei anteriormente, é muito conflito, é muita confusão que acontece por lá, né? E aqui, pessoal, é o Padlet, é um material que eu postei já para vocês na aula passada, falando da Revolução Russa, e que está esse vídeo, né, que eu postei para vocês aí. Tem um outro vídeo explicando as origens do islamismo, que é muito interessante. Tem o material do livro didático, que está aqui, né, que é um material retirado da plataforma, e temos também esse PowerPoint. E nesse PowerPoint vocês vão ver um pouquinho do mundo islâmico, né, explicação sobre o mundo islâmico, o que é esse mundo islâmico, 1,6 bilhão de pessoas, né, que habitam o planeta são islâmicos ou muçulmanos, né? Essa questão de Israel e Palestina, olha, a maior parte mora aqui, né, vive aqui, mas eles já se espalharam por boa parte da África, pela Ásia, né? Também espalhados pelo mundo já. E aí aquela questão dos sunitas e dos xiitas, que também está no livro didático de vocês, que eu peço que vocês deem uma atenção especial para isso. As origens do islamismo, né, que é uma religião, mas é também um movimento político e que se originou ali na Península Arábica, mas que se expandiu pelo planeta, né? Inclusive aqui no Brasil nós vamos ter também, ali na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, nós vamos ter muitos descendentes de árabes, tá certo? E no Brasil mesmo tem uma história de acolher esse povo, tá certo? Aqui a gente vai pegar desde as origens, as tribos beduínas e as tribos urbanas, que ainda existem, tá? Períodos da história islâmica, o pré-islâmico e o islâmico, por assim dizer. Antes do Islã, os povos árabes eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses, né? E deusas também, e espíritos, até o surgimento de Maomé, né? Foi quando surgiu Maomé, que
houve o monoteísmo, né, que a crença num só Deus, em Alá, no caso. Né? E aí foi que houve essa grande mudança naquela região. Porque Maomé, ele surgiu depois de Jesus Cristo, quase 700 anos depois de Jesus, tá? Até então, aquela região se dividia entre cristãos, né? Não havia uma religião uma outra religião muito mais firme além da católica e dessas religiões politeístas. Até que Maomé veio e disse: não, nós temos que crer em um só Deus, Alá, né? E a partir desse líder, né, que foi Maomé, ele começou a fazer um grande movimento político e religioso naquela região. E para isso também ele foi criado a Bíblia, que não é chamada de Bíblia, é chamada de Corão ou Alcorão, né, em árabe. E aí vocês vão ver um pouco de detalhes sobre o Corão, tá? A divisão do islamismo entre sunitas e xiitas, que a gente falou um pouquinho na aula, e também temos esses kharijitas aqui. Tá? A expansão do islamismo pelo mundo, as jihads, que são as chamadas guerras religiosas, que é o que leva a esse fundamentalismo islâmico, né? Essas guerras, essas batalhas intermináveis. A primeira etapa do islamismo, a segunda e a terceira etapa. O mapa com as etapas da expansão islâmica, vocês vão ver aí. E aí é aquela questão do califa. Esse pessoal aqui do califa, ele habitava ali a região da Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha. É interessante porque por muito tempo Portugal e Espanha, embora falassem uma língua derivada do latim, né, o latim é errado, português, que deu origem ao português e ao espanhol, eles eram ocupados por governos árabes, os chamados mouros, tá, que dominavam aquela região. Até que houve umas cruzadas católicas, principalmente partindo da França, para reconquistar o território e expulsar os árabes daquele território. Então vocês veem que essa questão religiosa e política entre cristãos e muçulmanos, islâmicos, sempre houve, né? Entre Ocidente e Oriente, ela sempre aconteceu, tá? Desde das origens desses povos, né? E aí vocês vão ver um pouquinho da história dos árabes, como eles foram importantes para a ciência, para a química, medicina, matemática, filosofia, física e astronomia. Eles deixaram grandes conhecimentos também na cultura, na culinária, né? A carne de porco é proibida, os pratos típicos, as esfirras, o cuscuz que a gente come, né? O café foi difundido pelos árabes, as artes, os arabescos, né? Que é esses desenhos, o mosaico, a caligrafia, a tapeçaria, a pintura, a literatura. Então, assim, era um povo bem evoluído, tá? Aqui vocês vão ver algumas imagens. O tapete persa, aqui as mesquitas, né? Dando uma ideia da arquitetura. Aqui também as mesquitas. E olha só isso aqui, que é bem familiar. Se você for lá na Rua Grande, você vai ver um negócio parecido, né? Não é à toa, né? Eu acabei de falar que os mouros, eles ocuparam a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha. E a Rua Grande é uma rua tradicional, de inspiração portuguesa, né? Que tem os azulejos. Por sua vez, esses azulejos portugueses são de uma origem árabe, né? Então, os árabes deixaram essa cultura lá em Portugal, e os portugueses trouxeram para cá, e está aí na nossa Rua Grande, né? Um pouquinho da cultura árabe nos nossos azulejos. A herança islâmica no Brasil, tá? A comida, né? Como eu havia falado. Como é que está o mundo islâmico hoje? A maioria, 49 países com aproximadamente 60 línguas, vem de diversas etnias, né? O árabe é a língua oficial, inclusive a litúrgica, ou seja, de reza, né? 23% da população mundial é de origem muçulmana. Aqui é a expansão de Dubai, né, que era um deserto,
e eles, como estão nadando em petróleo, construíram essa grande cidade lá em Dubai, né? A gente ouve muito falar aí dos ricaços que vão para Dubai, né? Que custa muito caro. Era basicamente isso, esse slide, esse material aqui, que é o livro didático de vocês, esse vídeo que vai explicar a origem do islamismo e a questão do fundamentalismo islâmico também, nesse vídeo que eu já postei no grupo, e, claro, esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês com as explicações, tá? Do Padlet. Tá bom, pessoal? É isso, eu vou passar também a atividade, não deixe de fazer, eu aguardo até a nossa próxima aula. Tá bom? Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.